Neste vídeo nós vamos falar sobre a esclerose múltipla, uma doença autoimune que afeta o sistema nervoso central. As células de defesa do organismo atacam o próprio sistema nervoso central, provocando lesões cerebrais e medulares. O seu agente causador e como é adquirida a esclerose múltipla ainda não é conhecido, mas existem dados interessantes que sugerem que a genética, o ambiente em que a pessoa vive e até mesmo um vírus podem desempenhar um papel no desenvolvimento da doença. Não há uma conclusão como ela é adquirida. Existem dados sobre a doença. As principais áreas de pesquisa atualmente se distribuem em 4 vertentes: na epidemiologia, na genética, imunologia e agentes infecciosos. Na epidemiologia, onde é o estudo de padrões de doenças em grandes grupos de pessoas, diferentes populações, onde há uma prevalência maior em brancos do que os grupos raciais. Já na genética, genes podem não estar funcionando corretamente em pessoas que a desenvolvam. Pesquisadores acreditam que a esclerose múltipla, em parte, é herdada. A genética contribui para o aumento desse risco, porque existem famílias com várias pessoas com esse diagnóstico. Já na imunologia, pesquisadores acreditam que há mais de um gene que torna uma pessoa propensa ou suscetível a ser adquirida essa doença. Cientistas teorizam que ela se desenvolve porque uma pessoa nasce com uma predisposição genética para reagir a um agente ambiental, que após essa exposição desencadeia uma resposta imune no seu sistema imunológico. Nos agentes infecciosos, como o vírus, alguns estudos sugerem que muitos vírus, como mononucleose, varicela, hepatite, podem ajudar a desenvolver a esclerose, mas não há nada comprovado ainda cientificamente. É só meramente estudos, mas nada comprovado. Sintomas e sinais da esclerose múltipla. Entre alguns sinais e sintomas, que são vários em diversos lugares do nosso organismo, estão eles entre dores nos olhos, dores nas costas, ao acenar com a cabeça, a dificuldade em caminhar, fraqueza muscular, fadiga, falta de equilíbrio, tontura, vertigem, intolerância ao calor, desejo de urinar frequentemente, ter várias micções à noite, disfunção erétil, sem desejo sexual, constipação, dificuldade em engolir, dificuldade de pensar, dormência na língua, no rosto, uma fala mais arrastada, uma dificuldade em entender mais um pouco as palavras, tremor durante movimentos precisos, paralisia em um lado do corpo. Isso tudo pode ser confundido com algumas patologias, como por exemplo o AVC, problemas na próstata, labirintite, o que demora um pouco mais no diagnóstico da esclerose múltipla. As lesões no cérebro causadas pela esclerose múltipla, elas podem ocasionar diferentes sintomas. E ao longo do tempo, pode ocorrer a atrofia cerebral ou a perda da massa cerebral. E essa ampla variação de sintomas pode levar o paciente com esclerose múltipla a buscar ajuda de diferentes especialistas e usar diversos tratamentos até chegar no diagnóstico correto, que em geral é feito por um médico neurologista. A ressonância magnética é um dos exames prioritários para o diagnóstico da esclerose múltipla. E atualmente já é possível concluir o diagnóstico da principal forma de esclerose múltipla, a EMRR. Ao ser identificado essas lesões no cérebro e também na medula, com a ressonância magnética, a partir de um único surto, antes era necessário pelo menos 2 surtos e sucessivos exames de ressonância magnética. Da mesma forma, a realização de ressonâncias magnéticas periódicas permite avaliar a evolução da esclerose múltipla e o impacto do tratamento. O protocolo de investigação e diagnóstico adequado da esclerose múltipla passa por alguns passos, além da ressonância magnética, que é a história clínica. Então, o paciente ele vai ser avaliado sobre seu histórico clínico e encaixe na epidemiologia da esclerose múltipla.
Eu vou falar um pouquinho sobre o exame de Liquor. Ele é um líquido que tem contato direto com o cérebro e ajuda a identificar o perfil inflamatório. Ele não serve unicamente como um diagnóstico, mas ele faz um complemento com os outros exames. O exame de sangue ele ajuda também a descartar outras doenças que têm os mesmos sintomas e por final ele existe o exame de neurofisiologia, que é através do para avaliar o trânsito elétrico do sistema nervoso central. O exame de Liquor ele é coletado através da terceira, quarta ou quinta vértebra da coluna lombar. Infelizmente, ainda não existe a cura para a esclerose múltipla, porém ela pode ser controlada e pode ser tratada através de tratamento medicamentoso. Por ser uma doença que destrói a bainha de mielina, uma doença inflamatória, com sintomas que vão e voltam de forma recorrente, os dois principais objetivos do tratamento medicamentoso é a redução do número de surtos e o acúmulo da incapacidade. Atualmente no Brasil, o tratamento utilizado nessa patologia tem o nome de terapias modificadoras da doença. Alguns medicamentos podem ser citados quando se referem às terapias modificadoras da doença, sendo esses medicamentos o fumarato de dimetila, o teriflunomida, o interferon beta e o acetato de glatiramer, entre outros medicamentos. Além dessas terapias modificadoras de doença, ainda temos outras principais disponíveis no Brasil, como fungolimod, natalizumab, alemtuzumab e ocrelizumab. O tratamento escolhido vai depender principalmente das características da doença. Por isso, é extremamente importante conversar com o neurologista para avaliar a melhor opção. Cabe ainda ressaltar que o tratamento da esclerose múltipla não deve ser feito apenas com medicamento, uma vez que associados ao tratamento farmacológico deve acontecer um tratamento complementar que abrange outras necessidades, como fisioterapia, fonoterapia, terapia ocupacional e apoio psicológico. Cabe ainda ressaltar que o tratamento As lesões do cérebro causadas pelos... Ai, tá me pare. Irei falar sobre um pouco dos sintomas que com a esclerose múltipla, sintomas e sinais. São comuns, nossa, cala a boca, Pedro. doença. Por isso, é extremamente importante conversar com um neurologista para avaliar a melhor opção. Porque pode se confundir com outras doenças, como por exemplo a próstata. Infelizmente, ainda